Meu nome é Clara, e por muitos anos, fui vista como a mulher mais sortuda do mundo. Eu era esposa de Vitor Dantas, magnata do mercado imobiliário, dono de dezenas de prédios, resorts e negócios internacionais. Quando me perguntavam como era minha vida, eu sorria e dizia: um sonho. E era isso que todos acreditavam. Morávamos em uma mansão com 7 suítes, 2 piscinas, academia privativa e uma adega digna de rei. Tínhamos um chefe exclusivo, motorista, segurança 24 horas e viagens mensais em jatinho particular para lugares que eu nem sabia pronunciar o nome. Presentes de grife apareciam como mágica. Bolsas de 50 mil reais, joias com meu nome gravado, perfumes franceses antes mesmo de serem lançados. Aos olhos do mundo, eu era uma princesa moderna. Mas dentro daquela vida de luxo, eu era apenas um enfeite. Vitor sempre foi carismático em público, o homem que todos aplaudiam. Mas em casa, tudo era sobre ele. As decisões, os horários, os convites, até o que eu devia vestir. Ele dizia que queria me proteger de más influências, e por isso, pouco a pouco, me afastou da minha família, das minhas amigas, da minha essência. Acreditava que tudo era por amor. Afinal, eu tinha tudo, não tinha? No começo, confesso que me deslumbrei. Cresci em bairro simples, filha de professora e balconista. Quando conheci Vitor, ele era o oposto de tudo que eu conhecia. Elegante, poderoso, determinado. E quando ele me escolheu, pensei, minha vida mudou para sempre. Mudou mesmo. Mas não como eu imaginava. Logo percebi que minha opinião não valia muito. Vitor dizia o que eu devia comer para manter a forma, com quem eu podia conversar, quais eventos eram adequados para mim. E eu aceitava. Porque ele me dava o mundo. Porque eu achava que amor vinha com sacrifício. O que ninguém via era o vazio que crescia dentro de mim. Eu sorria nas fotos, mas chorava no quarto. Meus dias eram preenchidos com silêncios ensurdecedores. Não podia trabalhar, não podia estudar, não podia sonhar fora da bolha dourada que ele criou. Você já tem tudo, Clara. Qual o problema em só aproveitar? Mas esse tudo era só dele. O controle, o poder, até minha identidade. Foi nessa época que escrevi, num caderno escondido dentro da sapateira: eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, menos a mim mesma. E ali, pela primeira vez, entendi. Eu estava perdida em um castelo que não era meu. No início, parecia cuidado. Uma preocupação quase romântica. Amor, essa saia tá curta demais para um evento formal. Você vai mesmo postar essa foto? Não pega bem para a imagem da gente. Seu irmão tá pedindo dinheiro de novo? Acho melhor se afastar um pouco, ele não tem boas intenções. Vitor dizia essas coisas com um sorriso calmo, com a voz doce. E eu, querendo agradar, cedia. Troquei vestidos, excluí posts, respondi menos às mensagens da minha mãe. Sempre com a sensação de que estava fazendo certo, sendo a esposa perfeita. Só que esse certo era sempre a vontade dele. As restrições vieram aos poucos, disfarçadas de zelo. Ele queria que eu me vestisse com mais classe, então me levava para comprar roupas caríssimas, escolhidas por ele. Você fica linda de branco, Clara, pura, elegante. E lá estava eu, usando branco todos os dias. Branca de presença, branca de voz, branca de mim. Ele dizia que a internet era tóxica, então sugeriu que eu parasse de postar. Pra que mostrar nossa vida pros outros, meu bem? Gente invejosa estraga tudo. Comecei a sumir das redes. Me tornei uma sombra digital. Aos poucos, minhas conversas com amigas se tornaram raras. Aquela sua amiga solteira, meio vulgar, não gosto dela pra você. Minhas visitas à minha família ficaram escassas. Te faz mal ir lá. Eles te puxam pra baixo, Clara. E, em algum ponto, eu simplesmente parei de ir. Toda vez que ele cruzava um limite, vinha um presente. Uma pulseira de ouro quando reclamou da minha postura na mesa. Um colar de rubis depois de gritar comigo porque sorri demais para o garçom. Um carro novo quando eu chorei sozinha no banheiro e ele descobriu. Os presentes funcionavam como curativos luxuosos em feridas invisíveis. Mas eu sentia, não era amor. Era controle com laços de seda. Ele queria uma mulher perfeita,
moldada à imagem da esposa ideal. Não a minha imagem, a dele. E eu deixava. Porque ele me dizia que me amava. Porque ele pagava cada conta. Porque eu tinha medo de parecer ingrata por não querer a vida perfeita. Mas quanto mais diamantes eu ganhava, mais invisível eu me tornava. Não podia falar o que pensava. Não podia fazer o que gostava. Não podia ser quem eu era. Comecei a olhar no espelho e não me reconhecer. O reflexo era lindo, sim, impecável, com pele tratada, cabelo brilhante, roupas de grife. A traição não veio como um choque, veio como confirmação. A assistente nova, Mirella, tinha sorriso de quem sabia demais. Jovem, submissa, sempre à disposição. Vitor falava dela com um entusiasmo estranho. A Mirella resolve tudo rápido. É eficiente, discreta. Eu fingia não notar. Fingir é mais fácil do que encarar o que destrói. Mas uma noite, sem querer, encontrei as provas. O tablet dele estava destravado sobre a cama. Mensagens com emojis, reservas em hotéis, um vídeo dela rindo num café. O mesmo onde ele me levou no nosso primeiro aniversário. Meu corpo gelou. O estômago virou. A alma rachou no meio. Quando o confrontei, ele nem se abalou. Você está exagerando. Isso é profissional. É paranoia sua. A frieza dele doeu mais do que as mensagens. E depois veio a acusação. Na verdade, foi você que se afastou de mim, Clara. Você vive tensa, fria. Vive reclamando. Tá sempre triste. Como você espera que eu me sinta desejado por uma mulher que nem se reconhece mais no espelho? Eu fiquei muda. Ele era o culpado, mas me fazia sentir como a vilã. Eu descobri a traição, mas ele dizia que o erro era meu. Naquela hora, me peguei pensando, será que ele tem razão? Será que fui eu quem deixou o casamento esfriar? Ele distorcia tudo com uma calma monstruosa. E era tão convincente, tão articulado, que comecei a duvidar do que eu mesma vi. Apaguei as mensagens do tablet. Não queria mais provas. Provas me machucavam. Era como viver num pesadelo onde tudo parece real, mas ninguém acredita em você. Nem você mesma. Ele me fazia sentir louca, enquanto beijava outra pelas costas. Passei dias andando pela casa como um fantasma. Sem coragem de perguntar, sem força para gritar. Eu já não confiava em mim. A verdade era tão bem escondida, tão bem embalada em presentes e discursos doces, que parecia mentira. Mas lá no fundo, uma voz sussurrava. Você não está louca. Você está presa numa mentira perfeita. Não foi uma explosão. Não houve gritos, nem malas jogadas pela janela. A virada da minha vida começou em silêncio. Enquanto Vitor acreditava que eu estava cada vez mais submissa, eu estava renascendo, por dentro. Comecei pequeno. Fiz um curso online de design de interiores, algo que sempre amei, mas ele dizia ser coisa de gente entediada. No começo, eu estudava escondida, no closet, com fones de ouvido, enquanto ele dormia. Mas cada aula me devolvia um pedaço esquecido de mim mesma. Depois, mandei uma mensagem tímida para Gabi, uma amiga de infância. Fazia anos que não nos falávamos. Vitor não gostava dela. Dizia que era muito livre, muito intrometida. Mas Gabi me respondeu no mesmo minuto. Clara? Meu Deus, que saudade! Onde você anda? Nos vimos numa tarde de terça. Eu, de vestido de grife. Ela, de jeans e sandálias gastas. Conversamos por horas, como se o tempo nunca tivesse passado. Rimos, choramos, e pela primeira vez em anos, me senti ouvida. Viva! Gabi me levou para ver um apartamento. Era dela, mas estava vazio. Talvez você goste, disse com um sorriso misterioso. Era pequeno. Uma sala com sofá velho, uma cozinha com azulejos floridos, um quarto com luz natural que batia suave na parede branca. E ali, naquele silêncio, sem mármore importado, sem segurança na porta, sem quadros de artistas famosos, eu senti uma coisa rara. Liberdade. Ninguém ali controlava o que eu vestia. Ninguém ali criticava como eu ria. Ninguém ali me perguntava onde eu estava, com quem, por quê. Era só eu. E aquilo era assustador. E lindo. Saí daquele apartamento diferente.
Voltei para a mansão como quem visita um túmulo. Naquela noite, Vitor me deu um colar de safiras. E eu sorri, mas pela primeira vez, não me senti grata. Me senti distante. Como se aquele presente não tivesse mais poder sobre mim. Guardei o colar. Peguei meu notebook. Continuei o curso. Falei com a Gabi. Sonhei com a sala de sofá velho. E pela primeira vez, desejei algo que o dinheiro dele jamais poderia comprar. Minha própria vida. A virada foi silenciosa. Mas dentro de mim, um furacão já tinha começado. Foi num jantar de gala. Mesa para 20, vestidos de grife, flashes por todos os lados. Vitor fazia seu espetáculo, como sempre. Brindava aos negócios, contava piadas às custas dos outros, me exibia como um troféu reluzente. Até que soltou, diante de todos. Clara só está linda hoje porque eu mandei trocar o personal stylist. Antes, parecia uma boneca barata. Risos. Alguns falsos, outros desconfortáveis. Meu rosto queimou. Meu coração também. Mas eu não disse nada. Só sorri, como aprendi a fazer. No carro, de volta à mansão, o silêncio era ensurdecedor. Vitor, embriagado de ego, ria sozinho. Vai ficar emburrada agora? Amor, é só brincadeira. Cresce. E então, mais baixo. Você nunca vai sair disso. Isso aqui é seu mundo agora. Aceita. Naquela noite, no quarto dourado, eu sentei na beirada da cama. Olhei para a vista de vidro, o jardim com esculturas, a piscina iluminada como um lago de cristal. Tudo reluzia. Menos eu. Minha mão repousava sobre o colo. Lá estava ele. O anel. 12 quilates. Brilho impecável. Símbolo da sorte que todos invejavam. Mas naquele momento, ele só me lembrava de quem eu não era mais. Tirei o anel devagar. Sem drama. Sem lágrimas. Apenas com a certeza de quem já decidiu. Desci as escadas. Vitor dormia no sofá, com um copo na mão e um leve ronco. Coloquei o anel sobre a mesa de mármore. Peguei minha bolsa pequena. Sem joias, sem cartão, sem malas. Saí com a roupa do corpo. E um novo nome dentro de mim. Liberdade. Na portaria, o segurança me olhou surpreso. Vai sair sozinha, senhora Clara? Eu sorri, pela primeira vez em muito tempo. Sim. E vou bem longe. Enquanto as portas da mansão se fechavam atrás de mim, uma frase ecoava na minha mente. O império era dele. A coragem era minha. E naquela madrugada silenciosa, pela primeira vez em anos, eu caminhei sendo só eu. E isso era tudo o que eu precisava. O apartamento era minúsculo, mas cabia tudo o que eu precisava. Uma cama, um fogão, e o silêncio que não machucava. As paredes brancas não tinham quadros caros, mas também não escondiam gritos. As janelas não davam para jardins de esculturas, mas deixavam entrar uma brisa que cheirava a liberdade. No primeiro mês, chorei lavando louça. No segundo, chorei menos. No terceiro, ri, sozinha, ao preparar um café queimado que só eu teria coragem de beber. Comecei a escrever. No início, era só desabafo, diários digitais sobre amor abusivo, controle disfarçado de afeto, a prisão invisível que é o luxo sem autonomia. Mas as pessoas começaram a responder. Mulheres. Muitas. Contando histórias tão parecidas que parecia que Vitor era só um nome genérico do mesmo tipo de homem. Então criei um perfil. Falei sobre relacionamentos dourados por fora, mas vazios por dentro. Gravei vídeos sem maquiagem, sem cenário montado. Falei da dor. E depois da cura. A audiência cresceu. E, com ela, cresci eu. Fiz terapia. Aprendi a reconhecer o ciclo da manipulação emocional. Revisitei minha infância, os buracos que me fizeram achar que merecia ser silenciada em troca de estabilidade. E o mais difícil, aprendi a me olhar com olhos de compaixão, não de cobrança. Um dia, Vitor mandou flores. No outro, um carro parado na frente do prédio. Depois, uma mensagem curta. Posso te ver? Você está bem? Bloqueei. Ele tentou com outro número. Ofereceu um acordo financeiro. Disse que sentia saudade. Que eu estava fazendo muito alarde e podia voltar, se quisesse. Ri. Não de nervoso,
de leveza. Não precisava mais gritar para me escutar. Agora minha voz tinha força. E, mais que isso, tinha direção. Voltei a usar jeans velhos e camisetas de feira. Redescobri o prazer de cozinhar para uma pessoa só, e mesmo assim colocar flor na mesa. Fui à feira de domingo. Li romances baratos no metrô. Senti saudade da vida que vivi, e gratidão por ter saído dela. Vitor podia comprar carros, empresas, jornalistas, até políticos. Mas nunca mais compraria meu tempo. Nem minha atenção. Nem minha alma. Hoje, quem compra tudo, não tem acesso ao que mais vale, minha paz. E foi ali, naquele apartamento simples, com uma planta resgatada e café morno, que eu percebi. Eu não era uma ex-esposa de magnata. Era uma nova mulher. Meses se passaram desde que deixei a mansão. Minha vida agora era feita de pequenos rituais. Café passado na hora, vídeos semanais no canal, terapia nas quartas-feiras. Estava longe de ser perfeita, mas pela primeira vez, era minha. Até que numa manhã qualquer, enquanto regava uma planta torta na varanda, o mundo caiu, para ele. Vitor Azevedo, investigado por esquemas fiscais bilionários, estampava a manchete de um dos maiores portais do país. A matéria falava sobre lavagem de dinheiro, empresas laranjas, imóveis com documentos falsos. Era como assistir um castelo desmoronar. Só que em câmera lenta e em cadeia nacional. No fundo, eu sabia. Ninguém acumula tanto poder sendo só gentil e ambicioso. Mas mesmo assim, o impacto foi real. Em menos de 48 horas, os jornais estavam em frente ao prédio. Alguém descobriu meu canal. Outro dia, fui abordada por uma repórter na saída da farmácia. Você foi casada com Vitor, certo? Gostaria de dar uma entrevista? Parei. Respirei. Pensei. Durante anos, minha voz foi ignorada. Agora pediam para ouvi-la. Não aceitei de imediato. Mas também não fugi. Consultei minha terapeuta. Falei com uma advogada. E então, aceitei. Um programa, uma entrevista. Sem sensacionalismo. Sem maquiagem pesada. Só verdade. Falei sobre o controle, o isolamento, os presentes usados como algemas. Falei sobre as vezes em que chorei com joias no pescoço. Sobre como quase perdi a mim mesma dentro de um império de luxo. Não usei o termo abusador. Não desejei prisão. Não expus detalhes íntimos. Só contei a minha história. A parte que era minha. A entrevista viralizou. Muitas mulheres mandaram mensagens. Parece que você contou minha história. Obrigada por ter tido coragem. Você me deu força para sair também. Vitor, por outro lado, sumiu. As capas de revista que antes estampavam Casal do Ano agora mostravam seu rosto cabisbaixo entrando no Fórum Federal. Ele perdeu bilhões. Teve contas congeladas. Amigos desapareceram. Advogados correram para tentar salvar o que restava do império. E eu? Eu estava bem. Na verdade, melhor do que nunca. Continuei meus vídeos. Lancei um e-book gratuito sobre relacionamentos tóxicos. Passei a dar palestras em eventos de apoio a mulheres. Minha dor virou ponte. Minha história virou farol. Um dia, recebi uma nova mensagem. Você se sente vingada? Sorri. Apaguei a pergunta. A verdade, eu não precisava de vingança. Quem se liberta, não precisa que o outro caia. Mas quando cai, e cai por conta própria, a sensação é só uma: alívio. Ele perdeu bilhões. Eu só tinha perdido medo. E nessa troca, fui eu quem saiu mais rica. Hoje, meu lar é um apartamento de 2 cômodos. As paredes são brancas, a decoração é simples. Quadros que eu mesma pintei, lembranças de amigas, livros espalhados pela sala. Às vezes, ainda acordo assustada, como se estivesse atrasada para algum jantar de gala ou viagem forçada de casal. Mas logo lembro, não preciso mais fingir que sou feliz. Agora, eu sou. Nos domingos, faço panquecas ouvindo música alta. Na segunda, dou aula online sobre autoestima para mulheres que viveram histórias como a minha. Terça, continuo escrevendo meu livro. Uma mistura de memórias, alertas e cicatrizes. Não tenho mais motorista, joias caras ou closet do tamanho de uma sala de cinema.
Mas tenho algo que antes nunca coube naquela mansão: paz. Lembro do dia em que deixei tudo para trás. Vitor gritou. Me chamou de ingrata. Disse que eu estava jogando fora uma vida de rainha. Talvez ele tenha razão, mas era um reino onde eu era prisioneira. Eu não queria mais ser a mulher decorativa de um homem poderoso. Queria ser autora da minha própria história. E hoje, sou. Recebo mensagens todos os dias de mulheres presas em relacionamentos silenciosamente abusivos. Ele nunca me bateu, mas me faz sentir nada. Tenho medo de sair e não ter onde cair. Você me deu coragem. E eu respondo todas. Porque sei exatamente onde dói. E porque aprendi, na prática, que nenhuma mulher nasce para viver em gaiola de ouro. Meu pai hoje me admira. Minha mãe, de onde estiver, sei que teria orgulho. Minhas antigas amigas, aquelas que sumiram quando virei esposa do bilionário, agora veem que riqueza real não tem cifrão. Vitor, não sei por onde anda. E sinceramente, não importa. Ele foi um capítulo, não o livro todo. A ruína dele não é minha vitória. Minha vitória é ter sobrevivido sem me perder. Às vezes, olho no espelho e mal reconheço aquela mulher com olhos tão firmes. Mas aí lembro, essa sou eu. Sem máscaras. Sem medo. Sem dono. E se eu pudesse deixar uma única mensagem, seria essa. Deixei para trás um castelo, para me construir inteira. Nem todo ouro brilha. E nem toda mulher se vende. Hoje, caminho com passos leves, mas com raízes profundas. Construí algo que não cabe em conta bancária. Autoestima, liberdade, voz. E aprendi a lição mais importante de todas.